Emerson, bom dia. A gente sabe que é uma semana diferente, até por essa questão de treinos fechados e tudo mais. E aí vem a pergunta, o que você pensa em mudar nesse time do Joinville? O que você acha que o Joinville precisa se aperfeiçoar em comparação às últimas rodadas para esse jogo contra o Atlético? Bom dia a todos. Uma semana normal, onde nós resolvemos adotar uma estratégia diferente, até pelo que a gente tem visto, não só de uma, duas equipes. Aí eu peço o entendimento de vocês. Nós vamos jogar contra o São Paulo, que é uma equipe que disputa Libertadores da América, e nós não sabíamos a formação do São Paulo. São Paulo fechou o treinamento. O Palmeiras teve até um episódio com o Oswaldo de Oliveira, né, que foi até mesmo a diretoria do Palmeiras que fechou os treinamentos. E Fluminense, nós não sabíamos a formação que Fluminense, nós tínhamos uma possível escalação do Fluminense, uma possível formação. E vocês são pessoas inteligentes, eu acredito que vão entender. A partir do momento que é aberto o treinamento, se assista o treinamento, se assista as atividades e guarde as informações para você fazer uma análise durante o jogo. O Emerson, ele fez essa alteração porque durante a semana ele treinou esse posicionamento. Fulano de tal bateu o escanteio, o Emerson tem uma jogada ensaiada, não está dando certo, mas tem uma jogada ensaiada. Tudo bem, mas vocês vão falar durante a semana e isso aí vai municiando o adversário de informações. Corinthians, para vocês terem uma ideia, o Corinthians ele demitiu 5 analistas de desempenho, o Corinthians tinha 8. Então hoje, todas as equipes da Série A e até as da Série B, eu estava vendo entre uma matéria que o Paysandu vai adotar dentro do seu trabalho um analista de desempenho. O Ceará contratou um dos melhores que trabalhou comigo no Red Bull, está lá no Ceará também. Então hoje, volto a dizer para vocês, talvez eu tenha exagerado um pouco nesses 3 dias, não vai ser uma constante 3 dias fechado, mas pela situação que talvez eu esteja preparando, seja necessário nesse momento. Então peço o entendimento de vocês, nós sempre tivemos um entrosamento muito bom e jamais eu vou querer atrapalhar o trabalho de vocês. Mas é o que eu falo e volto a dizer, nós precisamos ter uma parceria e determinadas informações, não vou dizer que vocês vão esconder, mas quanto mais vocês retardem essa informação, vai me ajudar para que a gente possa surpreender o adversário. Ô Emerson, durante essa semana o Guti passou por aqui e a gente até falou nesse setor defensivo de Joinville, que é um setor muito forte. Há muito tempo não levava gols. Se a gente fala no fato de não fazer, também não levava a bastante gols. E levou 3 contra a equipe do São Paulo e ele falou que o segundo tempo foi um segundo tempo que não pode se repetir de maneira alguma. Um pouco disso que você trabalhou também, essa parte defensiva, que sempre trabalha, obviamente, mas também um outro fato, a questão da postura dos próprios jogadores em relação à ofensividade quando precisar? Veja bem, quanto à questão dos gols sofridos, se formos fazer uma média, e eu tenho aqui, nós estamos praticamente dentro da média. Quase um gol sofrido por jogo, né? Dá um pouco mais. Nós sofremos 4 jogos e jogamos 3 partidas. E analisando a qualidade do adversário que nós enfrentamos nas 3 primeiras rodadas. Nós enfrentamos um Fluminense no Maracanã, onde nós jogamos com um jogador a menos durante 2/3 do jogo. Isso já foi amplamente falado. E nós só levamos um gol, né? Jogamos contra o Palmeiras, que tinha um dos melhores ataques do Brasil, é só você pegar os números. Tinha um dos melhores ataques do Brasil, o Palmeiras. Nós não levamos gols e também não corremos grandes riscos. E contra o São Paulo no Maracanã, principalmente no segundo tempo, a partir do segundo gol do Palmeiras, do segundo gol do São Paulo, o São Paulo criou bastante. Mas até então ele tinha o domínio, mas não criava com tanta frequência. Defensivamente eu acredito que nós estejamos bastante equilibrados. Estamos dentro do nível de uma Série A de Campeonato Brasileiro. O que o Joinville tem que melhorar, e se nós pegarmos novamente os números, a média de gols ela vem caindo com frequência. Hoje nós temos 60 gols marcados e uma média de 2 gols por jogo. O Corinthians, que
que hoje estaria no G4, se eu não estou enganado, é o segundo colocado. O Corinthians é o terceiro colocado hoje. O Corinthians ele marcou apenas 2 gols. Se você pegar o Goiás, que é o primeiro colocado, o segundo colocado, perdão, o Goiás marcou 3 gols. Então, o terceiro colocado tem uma média inferior a 1 gol marcado por jogo. E o segundo colocado tem uma média de 1 gol por jogo. Se pegarmos o Sport ele tem 7 gols prós e ele tomou 3 contra. Então, vamos imaginar que ele tivesse feito 3 gols a menos. Talvez ele não estivesse na colocação que ele está. Então, o que eu quero explicar com vocês com esses números aqui é que nós temos que buscar um equilíbrio. Se tivéssemos feito um gol apenas, talvez no jogo contra o Palmeiras, o Joinville estaria 5, 6, 7 colocações acima da classificação. Então, é manter a nossa consistência defensiva e aumentar a nossa agressividade, principalmente do meio campo para frente. Isso se faz com a mudança, às vezes, de sistema, às vezes pode ser uma mudança de postura. Vou exemplificar para vocês o que às vezes é uma postura. É só você analisar a postura e aqui eu não estou fazendo crítica, nada, muito pelo contrário, não estou sendo antiético. Isso foi falado até pelos jogadores, pelos próprios jogadores, até pelo próprio treinador depois do jogo. É só você analisar a postura que o Cruzeiro teve no jogo contra o River, jogando na Argentina, e a postura que ele teve jogando depois no jogo em casa. A postura que nós tivemos no segundo tempo, principalmente a partir do momento que nós tomamos o gol contra o São Paulo, não é uma postura que me agrade. Foi uma postura de um time passivo, de um time que aceitou o resultado. E isso não pode acontecer. Cada jogo para o Joinville na Série A vai ser uma guerra, no bom sentido. Se pegarmos aqui as 20 equipes que estão disputando a Série A, vocês vão ver que somente 4, 5 ou 6 equipes não disputaram a segunda divisão ainda. Isso não acontece em nenhum campeonato do mundo. Nós temos agora o Hamburgo, que jamais foi rebaixado no campeonato alemão, ele está disputando lá a repescagem. Você vê na Itália equipes que nunca foram rebaixadas, na Espanha e por aí vai. No Brasil não. No Brasil nós temos campeões de Libertadores, equipes que já foram campeões mundiais, que foram rebaixadas, caso do Grêmio. Então é um campeonato muito equilibrado. E a edição desse ano está muito equilibrada mesmo, onde qualquer detalhe, qualquer erro de postura, se você tiver uma postura que não seja agressiva, de não enfrentar o adversário durante 10, 15 minutos, você pode ter um insucesso no jogo. Se você começar bem e depois tiver uma recaída durante o jogo, você pode ser prejudicado e pode perder um resultado também. Então, além da manutenção da nossa consistência defensiva, nós temos que ter uma postura sólida durante os 90 minutos e nós temos que, logicamente, melhorar o nosso poder ofensivo. E é isso que a questão da postura está sendo conversada e a questão da manutenção do sistema defensivo e da melhora no ofensivo está sendo trabalhada durante a semana. Emerson, lá na primeira pergunta tu falou que talvez possa ser um pouco demais esses 3 dias e tal, mas pelo que a situação que tu está planejando, talvez seja necessário, né? Essa situação a gente pode subentender que vem algumas mudanças aí no time com relação principalmente a jogadores, mesmo troca de jogadores? Pode ser uma mudança na maneira de jogar, ou pode ser uma mudança de jogadores também, né? Eu tenho um grupo de 30 e poucos jogadores, né? Onde eu tenho que valorizar a todos esses jogadores. Então tem alguns que vão ter um pouco mais de tempo para mostrar o seu trabalho, porque dentro da posição o concorrente ele não está tendo um rendimento satisfatório no treinamento, e tem posições que às vezes o cara vai ter um tempo, vai ter um jogo, vai ter 30 minutos e nesse pouco tempo ele vai ter que mostrar que ele tem potencial. Senão eu tenho que dar a vez para o próximo. Na nossa vida é assim, né? Em todos os setores. Então eu procuro valorizar o grupo. O grupo do Joinville sempre deu hoje resposta, sempre tem uma resposta positiva nesses momentos. Eles entendem a minha maneira de trabalhar, tanto é que não tivemos um problema aqui
quase 2 anos, quase 2 anos que eu estou aqui no Joinville, tivemos um problema que já foi sanado e todo mundo tem um conhecimento. E aquilo, é o momento de provarmos mais uma vez a força do nosso grupo. E estamos apenas na 4ª rodada, a competição vai até dezembro, e até dezembro, é o que eu falo, vai mudar muito a foto da equipe, né? Vai mudar muito a formação, porque não tem como um jogador manter o rendimento físico, técnico, emocional durante toda a temporada, né? E quando isso não acontece, nós temos que mudar as peças. E a partir do momento que você esteja jogando de uma maneira e você também não consiga os seus objetivos, é importante você buscar um outro caminho. Nós temos criatividade para isso, temos as peças para que isso possa acontecer, e talvez, além de uma mudança de nomes, nós podemos ter também uma mudança na nossa maneira de jogar. Mas temos mais um treinamento hoje e isso eu vou decidir com calma. Emerson, da mesma forma como você esconde um pouquinho os treinos aí para esconder um pouquinho o jogo adversário, de outra forma a gente também tem a função de tentar arrancar alguma coisinha. A gente tem umas pistas aí durante a semana. O Rogério acho que ficou 2 dias fazendo um trabalho de fortalecimento aí muscular. O Mário Sérgio não empolgou ofensivamente nos 2 jogos que disputou. Dá para dizer que as laterais hoje são as posições mais propensas a sofrer alterações já nessa partida? Bom, primeiramente nós não podemos estar, às vezes são rotulados jogadores, esse aqui não presta, esse aqui jogou mal. Na minha avaliação, o Mário Sérgio foi muito bem contra o Palmeiras, foi muito bem mesmo. Isso aí dito pelo Oswaldo de Oliveira, você anulou um dos principais jogadores da minha equipe, que é o Dudu. O Dudu foi anulado naquele jogo, se você analisar, né? E o Mário Sérgio, ele deu um suporte ofensivo legal para a nossa equipe. Já no jogo contra o São Paulo, ele não teve tão bem, assim como a maioria da nossa equipe. Eu vou ser franco para vocês. Eu penso que no jogo contra o São Paulo, quem manteve seu rendimento foi o Oliveira, a dupla de zagueiro e o Anselmo. Esses quatro mantiveram um rendimento à altura. Os demais jogadores estiveram muito abaixo do que podem render, né? Então, eu discordo, né? Eu discordo do seu pensamento. Ele disputa com o Suelton. O Suelton trabalhou, conversamos, corrigimos. É um jogador que jamais deixou de estar nos planos. Quando eu tiro um jogador, vocês podem ter certeza que eu tenho as minhas razões. Eu tenho. Às vezes os motivos não são técnicos. E quando eu quero falar que eu não quero plantar nenhuma semente na cabeça de você de indisciplina, de coisa extracampo, é motivo meu, treinador. Eu adoto critérios, né? E ele está disputando com o Suelton uma vaga na equipe. Isso que eu posso adiantar para você. A questão do Rogério, o Rogério, ele foi o jogador que mais atuou desde o começo do ano, né? Campeonato Catarinense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro agora. E o Rogério, ele foi afastado esses últimos dias para ter uma recuperação física. Vamos ter agora um parecer do doutor, se ele vai reunir condições ou não de jogar amanhã. Quando eu falo é que nós temos os dados científicos, são feitos os exames, e o Rogério apresentou uma como é que fala? Uma alteração, uma fadiga, né? Uma alteração. E quando isso acontece, não adianta, quanto mais você treinar o jogador, você vai aumentando o nível de desgaste dele. Então tiramos o Rogério e vamos ver se esses dias que ele ficou de fora foram os necessários para ele ter uma recuperação. E o que eu posso adiantar para vocês é que o Oliveira começa o jogo. Os demais, vamos ver amanhã.